na musculatura da laringe, ou seja, a contração vai estar desequilibrada e, com isso, vai haver uma dificuldade no canto. Então, os meninos, né, que cantam, nesse período eles vão sentir essa dificuldade e deve ser até evitado, né, porque é um período delicado. Então, se aconselham muito que os meninos eles evitem cantar durante esse período, ou então que sejam acompanhados, né, por profissionais que tenham um conhecimento sobre a fisiologia, sobre, né, todos os aspectos que estão envolvidos nessa fase, né, de muda vocal, porque realmente é um período complicado, né, para os meninos que cantam. Pode passar. Bom, então, por esses aspectos, né, anatomofuncionais que nós vimos agora, as disfonias, né, da muda vocal, elas vão ser mais frequentes nos meninos, nos rapazes. Pode passar. Então, sobre as disfonias, né, mutacionais ou puberfonia, né, relacionada à puberdade, a sua etiologia, né, sua causa, tem uma predominância de fatores funcionais e psicológicos, mas também tem causas orgânicas, né, questões hormonais, e elas devem sim ser levadas em consideração. E mais uma vez reforçando, né, que os problemas na muda vocal, né, nesse período, eles são raros no sexo feminino, e a gente já viu por quê, né, que esse período é diferente, né, do menino para a menina. Pode passar. Boa tarde, pessoal. Eu sou Jamile e vou estar dando continuidade à nossa apresentação, né? Como a Emily falou já anteriormente, né, o estabelecimento do padrão vocal adulto, ele vai começar na puberdade. E aí pode haver nesse período, né, uma rouquidão flutuante, a quebra de sonoridade. E essa fase, ela tem uma duração média de 3 a 6 meses. E caso ocorra uma muda vocal mais persistente, né, por mais de um ano, ela deve, então, ser investigada e tratada. Dentre os distúrbios da muda vocal, eles podem ser de origem orgânica ou funcional. E eu vou trazer um pouco aqui para vocês, né? O primeiro que eu trouxe aqui foi a muda vocal atrasada ou prolongada. Ela pode ser justificada tanto por distúrbio funcional, né, que é reflexo da dificuldade de aceitação do indivíduo quanto ao novo padrão vocal, por conflitos psicológicos, como também por um atraso no desenvolvimento físico, geralmente por desequilíbrios hormonais. Então, nos casos funcionais, a terapia fonoaudiológica ela vai consistir na utilização, né, de estratégias para a indução desse som mais grave, masculino, e também para induzir o tom ideal, né? Então, vai utilizar exercícios de melodia, voz salmodiada, e em casos orgânicos, a gente vai precisar de uma orientação médica. Outro é a muda vocal incompleta. Essa muda vocal ela é decorrente de um distúrbio funcional, né, semelhante ao caso anterior, orgânico ou por deficiências hormonais, que vão estar prejudicando o crescimento, podendo ainda ser resultado de alterações estruturais mínimas, como distúrbios na proporção glótica e dimensão laríngea reduzida. A voz, ela é intermediária, né, entre a infância e a adulta. Nos casos funcionais, a terapia vai seguir o mesmo, como eu falei aqui na muda vocal atrasada ou prolongada. E nos casos orgânicos, né, caso haja uma deficiência hormonal, a gente vai tratar essa deficiência. E se houver um comprometimento das dimensões laríngeas, né, por algum tipo de inadaptação fônica, tem-se a indicação de cirurgia, que geralmente é a tireoplastia do tipo 3. Essa cirurgia ela vai promover o encurtamento das pregas vocais e, consequentemente, o indivíduo vai conseguir produzir uma voz mais grave. Pode passar. Bom, a muda vocal sobrepassada, né? Essa muda vocal é justificada tanto por aspectos funcionais, como, por exemplo, a imitação do padrão adulto, né, com o qual o menino se identifica, quanto também por uma desordem hormonal. A voz, nesse caso, ela é extremamente grave. A gente tem também o falsete mutacional. Nos casos funcionais, o menino ele realiza ajustes musculares para poder adaptar o crescimento da laringe de todo o trato vocal, buscando permanecer com as mesmas características
vocais que ele tem na infância, que ele teve nesse período. E a muda vocal pervertida. Essa muda, ela se refere ao sexo ao gênero feminino, né, uma muda vocal feminina que vai assumir características mais virilizadas. As causas podem ser orgânicas, hormonais, e mesmo após o tratamento médico, a voz ela permanece grave. Nesse caso, o tratamento ele é semelhante como o que ocorre nos transexuais masculinos, né, que são os homens que foram submetidos à cirurgia para mudança do sexo. Então, a gente deve utilizar estratégias, né, como o prolongamento de vogais, a indução de uma discreta nasalidade, soprosidade na voz. E caso o indivíduo ele não se sinta satisfeito com o novo padrão vocal, a gente pode sugerir também uma cirurgia, né? No caso anterior, foi a cirurgia para promover uma qualidade vocal mais grave. E nesse caso, essa cirurgia, que é a tireoplastia do tipo 4, ela vai promover o alongamento das pregas vocais e, consequente, a elevação da frequência fundamental. Pode passar. Então, com relação ao tratamento, né? Nessa fase de tratamento, é imprescindível que a gente tenha um cuidado quando a gente for investigar o histórico do paciente, né? Para a gente buscar obter dados sobre a infância do paciente, como é que é o ambiente familiar que ele está inserido e também características da sua personalidade. É também interessante a gente buscar uma cooperação do paciente, né? Já na primeira entrevista, no primeiro contato, para a gente ter certeza que ele está ali disposto a aderir ao tratamento e também se ele tem consciência dos prováveis resultados sobre a voz. Porque muitas vezes isso parece óbvio, né? Se o paciente está ali é porque ele veio se tratar por vontade própria. Mas muitas vezes esses jovens, né, esses que estão na adolescência, eles podem estar ali contrariados, né, devido à indicação dos pais ou professores, e quando adulto também podem estar procurando a clínica fonoaudiológica devido a críticas com relação à sua voz. Então, a gente deve estar atento a essas questões. Pode passar. Então, a gente tem estudos, né, que mostram que as alterações psicoemocionais, elas estão presentes em maior ou menor graus nos indivíduos, sendo que aqueles que apresentaram, nesse estudo, né, que apresentaram alterações que comprometeram o sucesso da fonoterapia, eles foram encaminhados para a psicoterapia. Então, esses casos são comuns e a gente deve estar realizando esse encaminhamento o mais cedo possível, porque quanto mais tempo persistirem esses sintomas, né, e as condições que estão envolvidas, mais difícil vai ser o tratamento. Pode passar. Bom, a terapia nesses casos, né, a terapia fonoaudiológica, ela tende a ser bem sucedida, quando não existe nenhum tipo de impedimento orgânico e o indivíduo ele está ali buscando o abaixamento da laringe, né, para produzir uma voz mais grave. Então, a terapia fonoaudiológica ela é rápida e, geralmente, a gente já consegue estabelecer um padrão de voz adulto logo nas primeiras sessões. Pode passar. Então, outro ponto importante que nós temos, né, é com relação às orientações. Essas orientações, elas devem fazer parte da terapia, né, com o objetivo de fornecer ao indivíduo as noções básicas, informações mesmo com relação à anatomia da região, do processo de fonação, a fisiologia e também o crescimento humano, para que ele tenha uma melhor compreensão do que está acontecendo com o corpo dele naquele momento. Então, a gente deve orientar também com relação à higiene vocal, né, para a eliminação dos hábitos vocais que possam vir prejudicar ele nessa fase. E a gente também tem um aliado, que é a avaliação da psicodinâmica vocal, né? Por meio dessa avaliação, a gente vai poder explorar, junto com o paciente, os efeitos da sua voz infantilizada na comunicação e também as possíveis mudanças positivas que ele vai ter com o novo uso dessa voz, né? Desse nova voz que ele está aderindo nesse processo, nessa fase. Pode passar. A gente trouxe esse vídeo também, muito interessante, que é um senhor, né? Que ele tem muda vocal incompleta. E aí, para resumir, né, a questão do que pode acontecer, né, durante a fase, né, de muda vocal e também a intervenção fonoaudiológica. Então, é muito interessante. Diga-me seu nome inteiro. Meu nome é Antônio Valdir Vieira. O que acontece com a sua voz, Antônio? Nada, ela é extremamente constrangedora.
é uma voz feia, uma voz baixa, que me deixa infeliz. E desperta coisa ruim nas pessoas? Desperta deboche, brincadeiras, desperta curiosidades. E isso fez com que você se retraísse, que você me falou. Isso me deixou dentro de uma caixa, literalmente dentro de uma caixa. Conta de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fala bem forte os meses do ano. Janeiro, fevereiro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Fala pra mim. E o que foi que aconteceu lá no quartel? Porque o seu sonho era ser sargento, né? Era militar. Eu fui rejeitado. Eu entrei como soldado e fui a experiência para fazer o curso de cabo, e a base para ir para essa sargento, antes de fazer os exames, eu fui reprovado. Eles alegaram no exame de saúde que eu não teria uma voz de comando para seguir adiante com novos militares que viriam. Meu nome é Antônio Valdir Vieira, eu tenho 52 anos. Há mais de 35 anos eu tinha uma outra voz, uma voz desgarrada, feia, sem graça, e isso me levou a ter sérios conflitos internos. Um deles no exército, na escola, na faculdade, dificuldade de relacionamento, dificuldades ao falar no telefone. Enfim, eu vivia dentro de uma caixa sem ter janela nenhuma. Então tudo para mim era muito difícil. Então, várias tentativas frustrantes, com fonos, médicos, fiquei com suspeita de câncer, era nódulo disso, nódulo daquilo, e aquilo foi me deixando quase que desesperado. E então, por ironia do destino e por sorte minha, eu acabei chegando aqui com a doutora Silvia, e isso me fez um outro homem, uma outra pessoa. Acho que a emoção está tomando conta de mim, porque até agora é surreal essa voz de estar de frente para uma mulher, desabafando, dizendo que essa sensação de ter uma voz saudável é uma coisa que falta mais conhecimento, que outras pessoas tentem dizer e tentem compreender que de uma certa forma ou de outra, se existir algo errado com a sua voz, não prolongue. Procure alguém que te dê uma força. Todos esses aspectos para me chegar aqui foi de uma maneira mais... eu diria que eu fui feliz na escolha das amizades, e as poucas que eu tenho fizeram com que eu chegasse aqui. Não é fácil falar esse depoimento, porque primeiro que eu não posso me emocionar, porque chorar de frente com uma mulher não é nada fácil, enfim. Mas assim, voltar para Fortaleza, uma outra voz, uma outra personalidade, talvez não, mas eu acho que eu vou adquirir sintoma dessa nova voz que vai me deixar mais solto e tocar a bola para frente, porque curso, exército, problemas existenciais de faculdade já é passado. Daqui por diante, se tiver oportunidades aos 60, 70, que eles venham em bons frutos. Eu acho que é isso. Que bonito esse depoimento. E você autoriza eu colocar o antes e o depois da sua voz no... Claro, com certeza. Primeiro que é um troféu, é uma voz, é um troféu, é um presente de Páscoa, é um presente de Deus. Eu acho que Deus me deu isso, e acho que eu fui um pouquinho burro, não descobri isso antes, mas eu não sei o que dizer, doutora Silvia. Eu acho que as pessoas que eu já vi saindo do seu consultório, era um motivo a mais, era uma injeção a mais para que você não desista. É isso, eu acho que é isso.
incrível, né, gente? Voz, de fato, é identidade. Bom, para concluirmos, então, né? Estão me ouvindo? Sim. O trabalho de orientação associado ao treinamento vocal, ele vai dar ao paciente, então, né, maior segurança sobre o seu mecanismo de fonação, como a gente pode ver no relato no vídeo, né? Tornando o falante eficaz e um ser humano mais bem integrado também. As nossas referências. Caso alguém tenha dúvidas, comentários, fiquem à vontade.